Hoje eu quero conversar com você sobre as três leis sistêmicas dentro da constelação, que são elas, a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio entre o dar e receber e a lei da hierarquia. Então vamos lá, eu vou explicar cada uma delas. A lei do pertencimento. Dentro da constelação, todo mundo tem o direito de pertencer. E o que acontece muitas vezes? Eu vou dar alguns exemplos de exclusão, tá? Muitas vezes nós excluímos alguém do nosso sistema familiar. O meu avô, por exemplo, ele era uma pessoa muito ruim. Ele trapaceava os outros financeiramente, ele era ruim com a minha avó. Muitas vezes algum antepassado que fez algo muito ruim e aí a família toda excluiu ele. Então, quando eu excluo alguém do meu sistema familiar, fica um buraco, tá faltando alguém aí. E essa pessoa, ela tem o direito de pertencer. E o que acontece? Nesse espaço vazio que fica, outra pessoa acaba ocupando o lugar, né, desse excluído, por exemplo, desse avô, e essa pessoa que assume esse lugar, ele vai ter problemas financeiros, porque o avô lá trapaceava, e aí ele vai ter muitas questões financeiras. Ele era ruim com a avó, vai ter problema de relacionamento. Então, toda exclusão, ela gera uma consequência. Outro motivo de exclusão que é muito comum são abortos. Os abortos espontâneos, aonde a mulher sabe que abortou, e os abortos que a mulher nem sabe que teve. Quando isso acontece, eu preciso incluir aquele serzinho, né, no meu coração, no meu sistema familiar, porque ele fez parte, mesmo que por um tempo muito pequeno, mas ele fez parte do meu sistema familiar. Então, quando uma mulher que teve um aborto, que ela sabe, né, desse aborto, por exemplo, ela tem 2 filhos vivos e mais o aborto. Quando perguntam para ela quantos filhos você tem, ela diz eu tenho 2, ela está excluindo um, ela está excluindo aquele aborto. Então precisa inserir esse filho abortado no sistema familiar. Tá? E quando é aborto que eu não sei o que aconteceu, você pode fazer um movimento de dizer se eu tive algum outro aborto, se eu perdi algum outro filho, eu incluo esse filho no meu coração e eu incluo no meu sistema familiar, tá? Então isso já traz uma inclusão, uma maneira de você entender, de você ver se você teve outros abortos que você não tem consciência, é constelando, porque através da constelação vai aparecer se você teve outros filhos abortados e que precisam pertencer ao teu sistema familiar. Então, esses são alguns exemplos da lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer, independente do que a pessoa fez, do que aconteceu, ela tem direito de pertencer. Isso quer dizer que eu preciso gostar da pessoa? Não, nem um pouco, e nem concordar com as atitudes erradas que ela fez na vida dela, tá? Mas eu preciso entender que todas as pessoas que passaram pelo meu sistema familiar, elas foram importantes e elas foram necessárias para eu estar aqui hoje. Então, todos pertencem, tá? Outra lei, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Em todo relacionamento precisa ter esse equilíbrio, porque eu não posso dar mais do que eu recebo e da mesma maneira eu não posso receber mais do que eu dou. Mulheres principalmente, né? Mulheres na energia masculina têm dificuldades em receber. São mulheres que fazem tudo, que trabalham fora, que cuidam dos filhos, que cuidam da casa, que cuidam do marido, mas elas não conseguem receber quando alguém, até mesmo um elogio, quando alguém vem dar um elogio a essa mulher, é difícil receber. E quando não tem essa troca, esse equilíbrio, acaba enfraquecendo o sistema familiar. Por exemplo, em um relacionamento, a mulher faz muito mais pelo homem do que ele faz pela mulher. Muitas vezes não é porque o homem faz pouco, e sim porque a mulher faz demais. E acaba que quando um dá menos do que recebe, essa pessoa ela não consegue sustentar isso. E muitas vezes o relacionamento termina, ou porque a pessoa ela sai, ela termina o relacionamento, ou muitas vezes acontece uma traição.
Não tô justificando a traição, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas dentro da lei do equilíbrio entre dar e o receber, tem que ter esse jogo de cintura, digamos assim, entre eu entender, né, o quanto eu posso dar, o quanto aquela outra pessoa consegue receber e o quanto ela consegue me entregar. Então, talvez eu precise entregar um pouco menos e aprender a receber mais. E aí isso torna os relacionamentos equilibrados, exceto em relação entre pai e filhos pequenos, tá? Os filhos, eles sempre vão receber mais, e aí nessa situação está tudo certo. A lei, então, da hierarquia. Quem veio antes é maior. Os meus pais, né? Eles já têm uma certa idade, e eu faço tudo por eles, porque, nossa, eles foram os meus pais, me deram a vida, então agora é minha hora de fazer por eles. Aí eu vou no mercado para eles, eu vou pagar as contas para eles, eu digo a hora que eles têm que fazer as coisas. Ah, mãe, você tem médico tal hora, quando você vai no mercado eu vou te levar, eu vou te buscar, sendo que esses pais, eles têm condições de fazer tudo isso sozinhos, eles não precisam de ajuda. Não é de uma maneira ruim que ele faz isso, é por amor mesmo, é uma forma de carinho, de auxílio para os pais. Só que esse filho que faz isso tá podando os pais, tá tirando a autonomia deles. Por quê? Porque eles conseguem ir pagar as suas contas, eles conseguem fazer o mercado, eles têm capacidade de saber o dia da consulta médica e ir até o médico. Quando o filho se coloca nessa situação, nessa condição de cuidador dos pais, ele se torna maior. Por quê? Porque quem faz essas coisas geralmente é o pai ou a mãe. Então o filho, em querer fazer o bem para o pai e para a mãe, ele está saindo do seu lugar no sistema familiar de filho e está se colocando numa posição maior, na posição de pai dos seus pais. E isso gera muitas consequências, porque todo o sistema familiar ele fica bagunçado. E você precisa se colocar no seu lugar de filho. Você faz aquilo que os seus pais não conseguem fazer. Se for um pai ou uma mãe independente, não consegue fazer as coisas por si, ok, eu vou fazer por ela, por ele, enfim. Mas se os pais conseguem fazer por eles, então deixa a autonomia deles. Porque senão eles vão se tornando como se fossem crianças. Buscar se colocar no seu lugar. Da mesma forma, em um relacionamento. No relacionamento, os dois são iguais. Um não é maior que o outro. Muitas vezes o que acontece? A mulher, geralmente é a mulher, né? Que ela faz tudo para o marido. Quando a mulher faz tudo pelo marido, o que acontece? Ela se torna mãe desse homem. E aí o que ela faz tudo? Ela faz a comidinha, ela deixa a roupa separada para o marido usar, tudo mastigadinho. E esse homem, ele vai entrar numa posição de filho e acaba se acomodando. É um posicionamento mais infantilizado, e a mulher num posicionamento mais materno, de mãe. E não existe um relacionamento amoroso entre mãe e filho. E aí o desejo ele vai se perdendo. Por quê? O desejo é entre homem e mulher. Quando um se torna maior que o outro, vai se perdendo o desejo. O sentimento de marido e mulher ele vai sendo trocado por um sentimento materno, e a relação ela vai desandando. Então é necessário se colocar cada um no seu lugar, entender que os dois são do mesmo tamanho e cada um tem a sua função dentro do relacionamento. Então esses são alguns exemplos, tá? Das 3 leis sistêmicas. E me conta aqui embaixo, e qual dessas leis você acredita que você tá disfuncional?